no capítulo de número 2. Aleluia. Glória. Aleluia. Atos 2. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se a descida do Espírito Santo é o título da mensagem. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que ali estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. A palavra do Senhor aqui fala do dia em que a profecia do profeta Joel ela se cumpre. Que lá no livro do profeta Joel, no livro de Joel 2:28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Jesus, quando ele ressuscita no terceiro dia, ele vai até Maria, vem e encontra com ele. E ele diz para Maria: vai e avisa Pedro que quero ter com ele na Galileia. Jesus sabia que ele tinha que ir atrás de Pedro, porque mais para trás a Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus quando Jesus está pendurado na cruz. Pedro negou. Só que teve outra pessoa que na história também diz que traiu Jesus. Só que esse que traiu escolheu o suicídio. Já o outro que o negou simplesmente foi para o mar, foi fazer o que a sua velha profissão fazia. Só que Jesus ressuscitou no terceiro dia e foi atrás deste. Jesus diz para ele que perdoava ele por aquilo que ele tinha feito. E daí então a Bíblia agora começa a destacar que o novo Pedro surge. Porque o Pedro de antigamente era um Pedro que andava com Jesus, caminhava com Jesus, mas tinha uma faca e um punhal na sua cintura. Esse novo Pedro, quando se cumpre a palavra de Atos 2, a descida do Espírito Santo, a gente passa a ver o novo Pedro. Porque o velho Pedro via o endemoniado, como muitas vezes a gente faz. Ele via o endemoniado e deixava lá, porque Pedro tinha medo, Pedro não tinha o Espírito Santo dentro dele. E é assim a vida do crente que não tem o Espírito Santo. Muitas das vezes a adversidade vem e a gente tem medo. Muitas das vezes a adversidade vem e a gente fala: Senhor, porque tudo isso, o Senhor vem me ajudar. Só que o novo Pedro, quando o Espírito Santo desce, a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que após a descida do Espírito Santo, Pedro sobe na tribuna e começa a pregar, e 3.000 almas se rendem aos pés do Salvador. Qual era a diferença desse Pedro com o Pedro de antigamente? O Pedro de antigamente tinha um temor, só que não era o temor ao Deus Altíssimo, era o temor dos homens. E qual é a diferença do Pedro com o Espírito Santo? É que o Pedro antes do Espírito Santo tinha temor, mas o Pedro com o Espírito Santo, ele só teme somente ao Pai e faz o que o Pai manda. Jesus veio e disse: fica em Jerusalém, porque é necessário que fique até que do alto sejam revestidos de poder. Só que Jerusalém era uma terra onde as perseguições entre os judeus eram muito grandes. Judeus eram mortos no Coliseu por Roma. Roma assume o período antes de Jesus, e Roma toma o reinado. Até quando Jesus vem a gente vê isso, Roma ainda está no império.
E aí Roma perseguindo os judeus, matando os cristãos. Jesus manda com que os discípulos fiquem em Jerusalém. E eu posso imaginar os discípulos em Jerusalém olhando para Jesus e dizendo: mestre, como é que nós vamos ficar aqui? Onde aqui vamos sofrer? Onde aqui vamos perecer por amor de ti? Tem misericórdia de nós. Quantas vezes nós não somos assim, igreja? Quantas vezes nós falamos: pai, não nos deixa nesse lugar, porque nós vamos ter medo, nós vamos perecer, vamos passar necessidade. E não é isso que você quer. Só que só enfrenta o deserto quem vive o propósito. Porque Jesus estava no deserto se esvaziando de ser Deus para poder morrer como homem, como a mensagem que o irmão acabou de pregar. Jesus tinha que se esvaziar dele. E o que Jesus era? Jesus era o príncipe da paz, o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas tinha que se esvaziar dele para poder subir a cruz. No livro de João, a Bíblia vai dizer que é necessário que o Filho do Homem suba para que do céu seja revestido e ganhe sobre tudo. Jesus vem, ressuscita, vai atrás de Pedro. Aí agora eu posso ver. Se eu não me engano, a história vai dizer que 800 ou mais pessoas estavam na casa naquele dia. Só que naquele dia era uma festa para os judeus. 800 pessoas estavam ali. Só que 120 não vieram para a festa, vieram para o culto. Porque se você for buscar o contexto da história, o Espírito Santo não vem quando o primeiro irmão começa a ter oportunidade. O Espírito Santo não vem quando as irmãs cantam. O Espírito Santo demora de vir. E parece que eu posso imaginar eles sentados orando: Senhor, manda o teu Espírito sobre nós. Senhor, nos manda o teu Espírito. Senhor, enche-nos do teu Espírito. Glória a Deus. E eu posso imaginar Pedro, Tiago e João em cima do púlpito, vendo a multidão ir embora, vendo a multidão desesperada, porque estavam sofrendo perseguições e não tinham uma fé, não tinha algo com que ajudasse a não sucumbir à tentação de negar o nome de Jesus. Só que aí a história diz que do céu vem como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que ali estavam. Parece que eu posso ver os discípulos recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, no estrondo que vem, ele batiza todos da casa. Só que os 800 que estavam na festa não receberam. Porque muitas das vezes, muitas pessoas vêm para a festa que está tendo. Vai ter festa dos jovens, vai ter círculo de oração festivo. E aí chama muitas das pessoas. Mas quando fala em culto, são poucos que vêm para a casa de Deus. São poucos que vêm adorar a sua majestade santa. Mas adivinha, igreja? São esses poucos que vêm se dobrar aos pés do Salvador, que recebem o Espírito Santo. São esses poucos que não vão sucumbir à pressão de não negar o nome de Jesus. Porque tudo hoje, se a gente for parar para analisar, está voltado para a volta de Cristo. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas hoje existe um aplicativo muito comum chamado Pix. Esse Pix, até o ano de 2023, a moeda no mundo todo vai acabar. E por que isso tem que acontecer? Porque é necessário para que o Filho do Homem volte. Porque a Bíblia vai dizer que haverá sinais na terra e nos céus, e aparecerão prodígios sobre toda a terra. Olha o que está acontecendo. Se você parar para analisar o Afeganistão, olha o que está acontecendo lá. Pessoas estão morrendo porque simplesmente tem um aplicativo da Bíblia no celular. Pessoas estão padecendo porque tem a Bíblia como base, porque creem no Senhor Jesus Salvador. Mas eu sei que no meio destas pessoas elas não vão ceder à pressão, porque elas amam o nosso Senhor e porque elas têm o Espírito Santo que nos dá ousadia. O Espírito Santo veio para isso, porque quando Pedro veio o coxo na beira do templo, ele diz: não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho ouro,
mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. O coxo levantou e andou pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele. É necessário que a igreja busque o Espírito Santo, porque Jesus morreu. Ele falou lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E logo após ele vai completar o versículo dizendo: eu subirei ao Pai, mas enviarei o Consolador. É este Consolador que cuida da igreja, que vai arrebatar ela no dia do juízo, no dia em que a trombeta tocar. É este Espírito que cuida da gente hoje, que vai nos arrebatar a subir ao encontro do Senhor nos ares. Muitas das vezes a gente não quer falar língua estranha. Por quê, pregador? Porque a gente tem medo do irmão falar coisa, do irmão sair não falar. Ei, deixa dizerem o que quiser. Adore ao Senhor, o Espírito Santo está sobre você e você tem que se alegrar disso. Porque é o Espírito do Deus Altíssimo que está sobre nós. Davi, eu acho lindo o exemplo de Davi. É porque Davi, mesmo pecando, mesmo reconhecendo que errou, ele abre mão do trono e vai buscar o Espírito de Deus, porque ele sentiu que o Espírito estava se afastando dele. Ao contrário de Saul, porque Saul não escolheu o Espírito de Deus, mas escolheu o trono. Não escolha o trono, escolha o Espírito. Não escolha os manjares da terra, escolha o maná do céu. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está na casa. E Ele está dizendo para você: não tenha vergonha de mim, me busque, porque eu quero te encher. Tem culto que a gente vai e sai vazio, eu sei, mas tem culto que a gente vai cheio e sai transbordando de alegria, porque sentiu a presença do Deus Altíssimo. O crente, quando tem o Espírito Santo, é um crente diferente. Pedro não mostra isso. Pedro antes tinha medo, Pedro agora não tem. É a mesma coisa de Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, ele era chamado Saulo. Saulo significa maior, Paulo significa menor. Deus estava mandando um recado para Paulo desde o começo: eu salvo o grande, mas eu uso o pequeno. Porque é o pequeno que não tem vergonha de ser usado pelo Espírito. Porque é o pequeno que não tem vergonha de ir marchando e entregar o que Deus quer. É este pequeno que Deus usa. É quem se humilha, é quem busca, é quem clama. Aleluia, Jesus. Certa vez eu tive um sonho com um lago de fogo. Deus me mostrava um alto penhasco e 2 demônios me cercavam e me jogavam no lago de fogo. Só que nesse lago de fogo, quando eu caía, aleluia, eu batia nele, era como se eu estivesse caindo numa piscina cheia de água. E eu saía nadando e lá em cima eles podiam estar dando risada. Só que quando eu começava a nadar, a me debater e começar a nadar, eles começavam a ficar preocupados. Diziam: como isso é possível? Como é que ele está fazendo aquilo? E aí de repente vem um clarão. Eu vejo um homem de branco dizendo para mim: não temas, eu estou contigo. Sabe o que é isso? É a palavra do profeta Joel se cumprindo no tempo de hoje. Eu tenho vários amigos, tanto aqui no Paraíso, lá em Jacobina, aqui em Palmeirinha, que já muitas das vezes me disseram que tiveram sonhos com o arrebatamento. E quando eu ouço isso, quando eu leio essa mensagem, eu glorifico ainda mais o nome do Senhor. Porque eu sei que a palavra de Deus está se cumprindo, eu sei que tudo coopera para isso. Eu estou aguardando o momento que a gente vai subir ao encontro do Senhor nos ares. E creio que você também está esperando esse momento. Porque enquanto muitos aqui na terra estão olhando para a gente hoje dizendo: olha lá vai os loucos, lá vai os incrédulos. Ei, Jesus também foi chamado de beberrão. Você já viu Jesus mentir? Foi chamado de mentiroso. Já viu Jesus beber? Foi chamado de beberrão. Por que eu e você não seria? Se até no deserto o diabo foi tentar Jesus, você acha que ele não tentaria eu e você? A diferença é que da gente, o ímpio, é que o ímpio ele vai sucumbir à vontade do diabo. E a gente vai negar o diabo. Porque a palavra de Deus diz: resistirei ao diabo e ele fugirá de vós.
Então é necessário que a gente busque o Espírito Santo, porque quando a tentação vir, a gente fazer igual José, correr da tentação, fugir da aparência do mal, para não pecar contra Deus. José tinha tudo para pecar, José tinha tudo para sucumbir ao desejo humano, porque na lógica não tinha como ele não ceder. Na lógica humana não tinha como ele não se deitar com aquela mulher. Só que José deixa a capa e corre. Deixa a capa nas mãos do diabo, mas corre dele. Deixa a capa, deixa falar o que quiser, mas corre dali. Quando algum irmão ou alguma pessoa de fora vir te dizer: ei, tem uma notícia para te contar, sai dali porque é fofoca. Deus abomina fofoca, Deus abomina práticas disso dentro da igreja. Dentro da igreja não pode haver isso. Então sai dali. Quando vier um irmão dizendo que tem algo para falar de outro irmão, você chega nele e fala: eu posso dizer que você me contou? Se ele disser que não, você sai, porque aquilo dali é falso testemunho. Ele está querendo envergonhar o irmão. A gente percebe a diferença de um crente quando tem o Espírito Santo, não por causa disso. Porque o crente, quando tem o Espírito Santo, ele fica quieto quando os outros falam. Eu sigo o exemplo de João. João, quando vê os mais velhos falando, Felipe, quando ele vê os mais velhos falando, ele fica quieto. Quando ele vê Pedro, Tiago e João conversando, ele fica quieto porque ele é o menor, ele fica quieto porque ele é o mais novo. E o mais novo só dá opinião quando é cedida. Assim tem que ser a vida do crente com o Espírito Santo. Só dá a sua opinião se for pedida, caso não dê. Para não levantar calúnias com o seu nome. Por mais que vão se levantar, vai se levantar filho, vai se levantar marido, vai se levantar mulher. Sempre tem esse levante, mas fica quieto. Para não haver contenda, fica quieto porque você tem o Espírito Santo. E se você causar contenda dentro da sua casa, vão te chamar de crente incrédulo, de falso crente. E a noiva do Cordeiro não pode ser chamada disso. A noiva do Cordeiro tem que ser limpa, pura. Aleluia, Jesus. Eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Você fica quieto se quiser, porque eu vou dar glória. Aleluia, Jesus. A noiva do Cordeiro é limpa, é pura, é branca como a neve. Aleluia. A gente somos noivos. E como noivos, temos que nos cuidar. Os irmãos que já casaram e ainda vão casar, sabem que quando a noiva ela vai se arrumar, ela demora mais que o noivo. Ela demora para se arrumar. Porque ela quer ficar linda, ela quer ficar cheirosa, ela quer ficar bonita para o seu amado e subir no altar. Assim é a vida da igreja. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se limpar. E se limpar do quê? Não é ir lá todo dia tomar banho e dizer que está limpo, não, é se limpar o coração. É limpar a alma. Porque pecador éramos nós, escravos éramos nós e hoje somos servos. Destituídos da graça fomos. Mas pela ressurreição do Calvário, pela graça do Calvário, hoje somos noiva. Hoje saímos da posição de escravo para sermos servos. Servos de quem? Servos do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo só me permitiu trazer até aqui. Amém. Amém. Aleluia.